E de todas as mensagens que vocês ouviram hoje, vocês ouviram falar em plenitude. Isso traz para nós uma ideia de que eu posso até estar inserida nessa bolha, nessa esfera, porém, eu não estou plenamente nesse contexto. E com certeza você também já deve ter notado que essa plenitude pode ser uma reforma. Ela pode ou ela é? Ela é. Ela é uma reforma. Com uma coisa puxa a outra, você também deve ter notado que se nós estamos vivendo um período de reformas, nós estamos vivendo um período muito mais próximo da volta de Cristo do que quando eu e você conhecemos a verdade, do que quando eu e você um dia entregamos o nosso coração a Cristo. Amém? Amém. É maravilhoso saber. Aquele momento que a gente esperava que as coisas começassem a puxar essa ideia de reforma, esse período chegou. E hoje você está dentro dele. O título de hoje é Saúde Social. Nós precisamos ter saúde social? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvarenga, 19 de fevereiro de 2025. E esta é a professora Karen, ao seu lado a professora Aline. Nós ouvimos falar sobre a nossa saúde integral, ela acoplada a determinados princípios, a nossa saúde física, emocional, espiritual, familiar, que foi o último tema, e hoje nós estamos vendo a saúde social. Irmãos, saúde social é um pouco mais além do que parece, é um pouco mais além do que nós imaginamos. Porque a saúde social não é exatamente como eu interajo socialmente numa conversa passageira. Mas a saúde social, como eu cuido do meu próximo. Era do interesse do Senhor Jesus que nós cuidássemos do nosso próximo. E por isso eu vou contar uma história para você. No primeiro momento você pode imaginar que não conhece essa história, mas você conhece. Ela está na Bíblia e não tem ninguém que não tenha ouvido falar. Se você conhece a palavra de Deus, se você conhece a casa de Deus há pelo menos 3 meses, você já ouviu falar um pouco dessa história. Mas antes de falar alguma coisa sobre essa história, antes de mencionar qualquer palavra, eu vou orar com você para que o Santo Espírito de Deus nos centralize. Amém? Curvemos as nossas frontes. Amado Deus, Santo Espírito de amor, nesse momento nós entregamos, meu Deus, os nossos corações para serem abertos e reformados quanto a nossa necessidade e a tua vontade. Pai querido, nos torna plenos hoje, ainda mais, no conhecimento, Pai querido, sobre as nossas interações sociais, sobre o nosso cuidado com o nosso próximo. E no nome de Jesus, nós te pedimos essa bênção maravilhosa. Amém, Senhor. Amém. Certa vez um jovem adolescente, aqueles adolescentes na sua mais tenra idade, saiu de casa. E quando ele saiu de casa, a mãe dele cuidadosamente preparou um lanche para ele. E naquele momento, como ele estava de barriga cheia, ele pensou assim: isso vai ser um peso a mais para a minha jornada. A jornada dele, o que era? Ele ia ver uma pessoa que ia pregar, um grande e famoso pregador naquela época. E por conta disso, ele se preparou bastante, mas ele não se incomodou muito em levar uma comida. E a mãe dele, com seu cuidado maravilhoso de mãe, fez isso por ele. Organizou uma bolsa, colocou aquela comida
E ele pensou que isso é muito peso, eu preciso levar menos, eu não preciso levar tudo isso. Mas ele saiu caminhando e levou o que ele achava que era necessário. Numa determinada quilometragem que ele tinha começado da sua caminhada, ele começou a sentir fome. E quando ele começou a sentir fome, ele pensou: ótimo, que bom que eu estou preparado. Mas eu não vou comer agora. Eu vou esperar que essa fome aumente. E quando tiver assim, mais ou menos na metade da pregação, ou quando for no final da pregação que eu estou indo ouvir, eu vou lá para fora e vou lanchar. Alguém já conseguiu identificar que história é essa? Não era para dizer. Eu ia dizer assim, ó, quem tivesse tocado, mas ela não deixou. Ela é muito rápida, é por isso que ela foi a primogênita, ela é apressada. Mas esse rapaz esperou toda aquela pregação e acabou onde ele já não aguentava mais de fome. E nós vamos continuar agora um pedacinho dessa história na Bíblia. E eu gostaria que você abrisse em João, no capítulo 6. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Velho, noite de quarta-feira do dia 19 de fevereiro de 2025. E esta é a professora Karen. Vamos para João capítulo 6. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Velho, localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Álvaro Velho. Está localizada em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Com pequena orientação, curvemos as nossas frontes. Pai querido, nos orienta, meu Deus, ao abrirmos agora a Tua palavra, Senhor. Coloca no nosso coração a Tua mensagem. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Será que foi um pouco injusta a contagem do Filipe? 200 denários. Um denário era equivalente ao pagamento de uma diária de trabalho. 200 denários davam cerca de 8 meses de trabalho. E assim, monetariamente falando, no nosso tempo, isso seria coisa de R$2.000. E naquele tempo, eles, como andarilhos, como pessoas que apenas viviam da pregação, não tinham isso. Se você fosse Filipe, você perguntaria a mesma coisa para Jesus? Você orientaria Jesus da mesma maneira? Senhor, nem 200 denários seriam suficientes. Você orientaria Jesus assim? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar.
Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram ainda 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Nos pedidos de oração aqui, eu atentei para as palavras do rapaz, que falou sobre a moto que tinha. E frase atrás de frase ele dizia: em tudo dá graças. Quando ele começou a falar isso mais de 3 vezes e a gente vendo que a coisa estava dando errada, isso pode soar como ironia, mas ele não está errado. Em tudo nós devemos dar graças, porque todas as coisas que acontecem para nos testar, nos qualificar, nos enquadrar em um texto que nós vamos precisar e que posteriormente, de alguma maneira, ele nos será útil. A curto prazo, em coisas pequenas, e a longo prazo, em multidões de coisas. Por isso eu concordo plenamente com, eu acho que é Davi o nome dele, eu concordo plenamente com Davi. Em tudo dai graças, independente do que seja. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, Deus é conhecedor de todas as coisas que Ele coloca no nosso caminho. A maior palavra de fé que eu ouvi até hoje veio de uma irmã que escreveu um livro. Ela não escreveu, mas ela estava depondo para a pessoa que ia escrever a biografia da família. E ela falou o seguinte: a pessoa que estava escrevendo, a escritora, perguntou a ela: como você está suportando o que você está vivendo? E o que ela estava vivendo? A perda do filho, que morreu de maneira injusta. E ela respondeu o seguinte: tem dias que penso que eu não vou prosseguir. Tem dias que penso que é melhor desistir. Não sei por que esse foi o desejo do Senhor. Mas se Ele fez isso, se Ele achou que era melhor para a nossa vida, não vamos desapontar. Eu acho que diante de uma frase como essa, ninguém precisa mais pregar, pelo menos para mim, sobre fé. Porque podem tirar tudo de você. Pais, mães, podem tirar tudo de nós. Mas tirou o nosso filho, tirou tudo. Às vezes as pessoas ficam no chão realmente. E para você sair daquela situação, se você não tiver Deus, eu não acredito, eu não consigo acreditar que você sai. De duas uma, ou você tem Deus e consegue se levantar, ou você não tem sentimento e você nem sequer passou pela dor. Existem pessoas mais resistentes. Mas se você tem seus sentimentos e sofre pela perda da pessoa, da sua família, com certeza você vai sentir muito. Mas alguém disse naquele momento que ela ia agradecer, porque ela não estava pensando em desapontar ou decepcionar a Deus que fizeram eles passar por aquela situação tão difícil. Enquanto tem gente que pode abandonar a fé, na verdade essa fé foi fortalecida. Porque nós somos exemplo. Você já ouviu essa frase assim: olha, o mundo todo está de olho no que está acontecendo no planeta Terra. Você já ouviu essa frase? Essa frase é do espírito de profecia. O mundo todo está de olho em tudo que nós somos e estamos fazendo. Lá em cima, as pessoas querem ter certeza de que o pecado não vai se levantar a segunda vez.
E aqui nós estamos todo santo dia no que aceitamos, no que rejeitamos, no que fazemos e deixamos de fazer. Nós estamos todos os dias provando o nosso caráter para o universo. Todo santo dia. Temos ou não temos que ser testados? Nós precisamos. Às vezes são dificuldades que você diz, por que Deus colocou isso no meu caminho? Irmãos, tem coisas que a gente só vai entender quando nós chegarmos na glória. E é lá que eu e você vamos perceber que se não fosse por esse caminho, também por outro você não conseguiria. A única maneira de moldar o meu coração, que pensa e que age desse jeito, era se aquela coisa acontecesse. Mas esses mistérios nós só vamos entender na eternidade. E graças a Deus que está tão perto. Amém. Graças a Deus que a cada dia que passa, isso se aproxima mais. Depois da leitura que nós lemos agora, vamos entender que Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com eles, ele disse isso a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? E respondeu Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu sustento. Vivemos para servir a necessidade do mundo, para lhes dar de comer. Em primeiro lugar, o Senhor quis ensinar os seus servos a pensarem, a se preocuparem com as necessidades dos outros. Em Mateus 14:16, onde está registrada a mesma história, Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Há algum tempo atrás, você lembra de alguma frase parecida com essa? Me recordo de Moisés, quando o Senhor disse: por que você está aí parado? Diz o povo que marche. Quando eu tenho que lembrar, Jesus, que tem um mar na minha frente que me empata. Existe coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E aí vem Filipe e diz: Senhor, dá-lhes vocês mesmo de comer. Eu acho que os discípulos ficavam assim, ó, se cutucando. Como assim? Ninguém queria naquele momento mostrar perante o Senhor que tinha uma fé frágil ou pequena. Então, se o Senhor dissesse: dai vocês mesmos de comer a Ele, eles iam se olhar. Nós já dissemos para Ele que o seguimos porque acreditamos que Ele é o mestre que pode todas as coisas. Aí a gente vai fazer o que agora? Vamos perguntar para Ele dar o quê? Vamos fazer o que Ele mandou. Manda quem pode. Competência quem tem fé. Se tratando de Jesus. Mas aí ele deseja que nos afastemos das nossas próprias necessidades e que olhemos para fora de nós mesmos para cuidar das outras ovelhas de seu rebanho. Esse deve ser o propósito de nossa existência e será a única maneira de encontrarmos felicidade. Irmãos, mesmo que a gente receba uma bênção grandiosa e que a gente viva na esfera dessa bênção, se você é só bênção o tempo todo e você acredita no Senhor, em algum momento você vai ficar incomodado de você não estar fazendo nada. Todos os dias à tarde eu consegui, mas isso durou cerca de mais ou menos 2 anos e meio. Eu consegui trazer a minha família para fazer os cultos vespertinos. E aí nós estamos fazendo todo dia, e não só lendo a palavra do Senhor e louvando, nós também acrescentamos um livro do Espírito de Profecia. E assim nós já conseguimos concluir a leitura de 3 em família. Isso para mim foi muito bom. Foi uma maneira de eu mostrar para minha família uma necessidade que tinha. Só que com o tempo isso começou a ficar muito eu. Isso começou a ficar num âmbito muito fechado. Isso começou a parecer uma exclusividade e começou a incomodar. E recentemente nós tivemos uma ideia. Vamos fazer um grupo, vamos estender o grupo para todos os membros da família. Na hora do culto nós fazemos uma chamada de vídeo. O nome do grupo fica bem sugestivo de quem quer fazer o culto ou quem gostaria de participar do culto. E aí as pessoas vão ver e vão entrar
quando se desejarem, vão se sentir convidadas a entrar. E depois que isso aconteceu, aí eu senti novamente que tinha um propósito, um culto. Mas até então, aquele momento de adoração e sacrifício não estava tendo mais sentido. Enquanto estava fechado e exclusivo somente a nós que já estávamos há muitos dias nessa atividade, né? Nessa adoração. A maneira em que se pode alcançar a verdadeira felicidade é buscar o bem alheio. Quanto mais destituído de egoísmo for o seu espírito, tanto mais feliz será, porque está cumprindo o propósito de Deus para ele. O fôlego divino é soprado através dele, tornando-o pleno de alegria. O Senhor deseja que nós, os que o conhecemos, estejamos comprometidos com a sua obra de alimentar os famintos, tanto com o alimento espiritual quanto com o material. Essa atitude é fundamental para desenvolver em nós a semelhança do caráter de Cristo. Tem como eu me assemelhar ao caráter de Cristo, que se fez escada para mim e para você? Quando o mundo estava completamente afastado, o céu era céu e a terra era terra, nasceu um plano de salvação. A demonstração que foi feita a Jacó era que uma escada estava unindo o céu e a terra, e os anjos subiam e desciam por ela. E por que eles estavam subindo e descendo? Qual é o sentido disso? A Bíblia pode não explicar, mas se você pensar naquela história, não explica, né? Porque a Bíblia é uma excelente fonte de interpretação. Mas exatamente na história ela não explica isso. Mas se você pensar, anjos subindo e descendo pela escada que estava unindo novamente o céu à terra, significava o quê? Acesso. Novamente agora o céu tinha acesso. Porque Jesus veio e indagou de Adão: por que você fez isso? Por que você fez isso, Eva? Por que você fez isso? Ali foi distribuído o que ia acontecer com eles, não exatamente um castigo, mas a consequência da desobediência. E ali houve a separação, porque depois que o Senhor retornou ao céu naquele dia, ele não desceu mais para falar com Adão. Escolha de Adão. E agora houve um abismo entre o céu e a terra. Esse abismo foi juntado novamente por essa escada, e essa escada era Jesus. Então Jesus foi escada para que eu e você, pensando em nós, Jesus foi escada para que nós novamente subíssemos ou tivéssemos acesso ao céu, ao Pai, né? Papel de quê? De advogado. Um advogado de muito amor. E não somente isso, Jesus também foi sacrifício. Jesus foi oferta. Você já deve ter visto na Bíblia que o Senhor não aceita sacrifício humano. Nenhum de nós devemos ou fomos sacrificados em prol de uma necessidade divina, um rito divino. E nem Jesus. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reis. Pensando no meu e no seu bem. Essa é a professora Karen. Será que dá para a gente ouvir essas modernidades que botam assim na minha cabeça? Olha, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não valorizou, perdeu, bateu, levou, enquanto Jesus diz assim: olha, dê a outra face. Parece que a história do que está acontecendo e os novos pensamentos da humanidade não estão batendo com essa programação e nem com essa palavra. E aí cabe a mim e a você ver e sentir a necessidade de se reformar. Por isso aproveite. Essa programação ela é muito rica. E estude também essa revista que você recebeu. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reis. Resultado de atendermos aos pedidos, nós mesmos somos beneficiados. O Senhor permite que a homens e mulheres sobrevenham sofrimento. Olha aí o que falaram aqui nos pedidos de oração, as dificuldades com a volta do Davi.
Mas olha só, o Senhor... Tudo dá graças a Deus. Vocês aprenderam com Davi isso. Vocês já davam, mas o Davi foi mais pleno. O Senhor permite que a homens e mulheres sobrevenham o sofrimento, a calamidade, para nos tirar do nosso egoísmo, para em nós despertar os atributos de seu caráter, compaixão, ternura e amor. Tem momentos na nossa vida que são dificultosos. Eu já experimentei. Momentos difíceis. E aqui a palavra do Conselho de Mordomia, Conselho sobre Mordomia, página 14, está falando sobre calamidades. Irmão, não é à toa que um dia, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Até agora foi só coisa boa, sim ou não? Guia-me pelas veredas da justiça, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Isso é tudo que uma ovelha precisa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E na tradução original não é o e nada me faltará, e sim Ele não me faltará. Amados, no vale da sombra da morte, como é que o meu pastor, que sabe que o melhor caminho é onde tem águas verdejantes e tranquilas, águas mansas e tranquilas, e pasto verdejante, como é que ele me leva até esse lugar? Um lugar de sombra e vale de morte. O meu pastor sabe por onde eu tenho que passar. Se for preciso eu passar pelo vale da dificuldade, eu vou ter que passar. Mas eu não estou indo lá à toa. Se eu estou passando pelo vale da dificuldade, é porque o Senhor tem um plano para mim, e é lá que eu vou sair mais purificado, mais aperfeiçoado. É lá que talvez eu tenha uma ideia do que é não ser egoísta. Às vezes, se colocar no lugar do meu irmão, e para que isso aconteça, eu tenho que ser reduzida nos meus confortos de vida até o ponto de calamidade. Calamidade é um estado de alerta. É quando não tem nada. É quando lhe falta água, é quando lhe falta comida, é quando lhe falta até um teto. Não solte a mão de Deus, se isso acontecer na sua vida. Porque se nós estamos passando pela dificuldade, deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Se nós estamos passando pela dificuldade, é simplesmente para que nós tenhamos alguma reforma, alguma melhora. Se eu estou com o meu pastor, eu não tenho que temer. Ele sabe o que é melhor para mim. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Wayne. Esta é a professora Karen. Esta noite de quarta-feira, no dia 19 de fevereiro de 2025. Fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Será que tem alguém no mundo que está disposto a ser multimilionário e de repente ficar pobre para que o seu próximo enriqueça? Isso é amor demais. Em quantos pontos nós estamos dispostos a repetir o caráter de Cristo? É difícil, irmãos. É uma situação difícil. Às vezes nós estamos desprevenidos em mais de um ponto. E quando a gente cai no vale da calamidade, a gente se desespera. Como é que eu vou sair daqui? Eu não saio mais. Deus não me ama. Deus me abandonou. Um dia desse eu tinha tudo isso, de repente agora cai tudo. A mesma fé que eu tinha no pasto verdejante, eu tenho que ter lá no vale escuro de ossos também. Agora, de uma coisa é certa, assim como Adão fez a escolha, eu também tenho que fazer a minha. E agora, na dificuldade, eu solto a mão do Senhor. Caim soltou. Adão permaneceu. E agora Jesus está voltando.
Amém. A resposta de Deus nos dá para que possamos nos tornar como Ele, generosos, nobres, caridosos ao dar uns aos outros. Irmãos, a resposta de Filipe, voltando à história, tanto para Filipe quanto para nós, uma grande necessidade quase sempre representa uma impossibilidade. Assim como representou para Moisés, assim como representou para Filipe, pode representar para nós também. É uma grande necessidade, mas o obstáculo é muito maior. O empecilho é quase impossível de atravessar. Então aquilo passa a ser para os meus olhos uma impossibilidade. E nesse momento, muitas vezes a gente larga a mão de Deus. Eu vou guardar o que eu tenho, porque agora mesmo eu não tenho condição de dividir. Então eu vou guardar o que eu tenho. E por conta disso, o meu próximo vai ficar sem ser ajudado nesse momento. Olha como é que está a minha saúde social. Filipe, pensando que Jesus não estava consciente da grandeza do problema, procurou informá-lo de que não lhe bastariam 200 denários. Filipe conhecia muito bem a vida financeira do grupo, por isso achava a situação sem saída. Ainda hoje experimentamos esta luta entre a visão da realidade e a visão da fé. A nossa realidade é tudo que nós podemos ver. Mas se a nossa venda espiritual é retirada, a gente vai ver que a nossa realidade é detalhes. São detalhes que são facilmente vencidos pelo nosso mestre. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que isso é para tanta gente? Revelar nossa impotência diante dos desafios. Em muitos casos, os servos de Deus podem desanimar quando olham para suas próprias condições de atender ao chamado de Deus. E isso está de acordo com os planos de Satanás. Mas o Senhor deseja que o nosso desamparo e a nossa necessidade nos levem a buscá-lo de forma mais intensa. Olha aí o vale da sombra da morte. E se apesar de nossas limitações, colocarmos com sacrifício diante de Deus apenas aquilo que temos à disposição, o Senhor operará em nós e através de nós. Você se lembra da viúva de Sarepta? Quando o profeta chegou lá, o que foi que ela disse? O que é que você tem? Nada. Mas ela não estava sem nada. Ela tinha um pouquinho de azeite. E ela tinha um farelinho de trigo. Como é que está o nosso coração hoje? Qual é a reserva que a gente tem no nosso coração hoje? O azeite é o Espírito Santo de Deus. E o pão é Jesus. O pão é a palavra do Senhor. É Jesus. Como é que está o nosso coração hoje? Porque a partir daquele um pouquinho, como ela teve fé, foi transformado em tanta coisa que aquela família mudou de vida. Depois de muito tempo no vale da sombra e da morte, aquela família visitada pelo profeta Elias tinha um pouquinho de azeite e tinha também um pouquinho de farelo de trigo. Mas isso foi tão abundantemente multiplicado porque ela não deixou escapar. Ela segurou até o fim, porque eles estavam realmente no fim. A resposta dela para o profeta foi: depois que fizer esse pão e depois que eu der para o meu filho, nós comeremos e morremos. Ela estava nas últimas, mas ela guardou o que tinha até o fim. Era tão pouco que ela considerou nada. E esse nada foi multiplicado, foi transformado. E agora ela tinha muito. Peças vasilhas emprestadas. Porque o que vai ser multiplicado aqui vai ser muito. Peças vasilhas emprestadas. Porque Deus tem muito para multiplicar no seu coração. Se você tiver a fé de dividir. De pensar com a mão do seu próximo. As menores quantias dadas alegremente pelos que estão em condições limitadas são plenamente aceitáveis a Deus e até de maior valor. Não é? Lembra da viúva? Maneira de um homem ser como Deus. Deus planejou um sistema de beneficência a fim de que o homem se pudesse tornar como seu Criador, de índole benevolente e abnegada, e ser finalmente co-participante de Cristo
da eterna e gloriosa recompensa. Indiferença corrói a espiritualidade, mas os que manifestam indiferença para com os sofredores da humanidade serão acusados de indiferença para com Jesus. Quando você fez a um desses pequeninos, a mim você fez também. Jesus me disse isso. Então, se você foi indiferente à necessidade do seu irmão, vai ser considerado que você foi indiferente ao próprio Senhor Jesus. Amados, nada solapa, diminui, quebra, reduz mais depressa a espiritualidade da alma do que encerrá-la no egoísmo e no cuidado de si mesmo. Conselho sobre mordomia, página 17. Não atender produz perda eterna. Eu vou ler alguns títulos para vocês, nós estamos já bem pertinho do final, certo? Os que vivem para satisfazer o apetite e os desejos egoístas perderão o favor de Deus e perderão a recompensa celeste. Testificam diante do mundo não terem fé genuína. Testificam diante do mundo não terem fé genuína. Eu não vou dividir porque eu tenho medo que me falte. Quem acreditou na minha fé? Quem vai acreditar? Aqui e no universo, lá em cima, os mundos que a gente não pode contemplar. Quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar no meu testemunho? Quem vai acreditar que lá no céu eu não vou fazer a mesma coisa? Eu não vou ser bem recebido se fosse assim. Porque os irmãos lá no céu pensariam, não, essa daí se tivesse um pouquinho de dificuldade, Deus para ela não era nada não. Viu? Caráter, não atender produz perda eterna. Perdão, vamos lá. E quando pretenderem comunicar aos outros o conhecimento da verdade presente, o mundo considerar-lhes-á as palavras como um metal que soa e como o sino que tira. É aquele metal e aquele sino, né? Essas palavras são bíblicas, o que o Senhor quer dizer com isso? Na hora de bater, você faz uma zoada muito grande. É uma zoada tão grande que dá para ouvir, dá para transpor paredes. Mas infelizmente não produz nada. Por que não produz? Porque o que você está falando não é motivado pela caridade. Tiago 2,17 diz o quê? A fé sem obras é morta.